Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus. Quero que você abra comigo Efésios capítulo 5, no versículo 8 ao 17. Efésios capítulo 5, versículo 8 ao 17. Hoje eu queria dar um tema para essa mensagem. Eu busquei muito no Senhor, li, reli, e eu tenho certeza desse tema. Diga para a pessoa que está do seu lado, seja verdadeiro. Mas diga olhando nos olhos, seja verdadeiro. Glória a Deus. Amém? Vamos ler juntos então? Vou pegar a versão que está ali no telão. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas da terra, antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem oculto até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta-te, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Que palavra maravilhosa, glória a Deus. Pai, nós colocamos mais uma vez tudo, Senhor, diante de Ti. Deus, eu me coloco, Senhor Jesus, como instrumento nessa noite, Pai. Fica à vontade, Espírito Santo. Eu tenho algo aqui, Senhor, escrito, mas eu me coloco à Tua disposição, Senhor. Fala aos nossos corações. Eu sei que algo glorioso da Tua parte está preparado para este lugar, Pai. Nós Te agradecemos por essa oportunidade e Te pedimos, Espírito Santo, fica à vontade no nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você começasse repetindo comigo assim, ó. Eu não apenas tenho luz. Eu sou luz. Mas fui feito luz. Vamos dizer juntos de novo. Eu não apenas tenho luz. Meu microfone ficou. Eu sou luz. Fui feito luz. Amém? Você crê nisso? Nós precisamos crer nisso. Sabe? Nós precisamos crer nisso. Eu não apenas tenho a luz, mas eu sou luz. Eu fui feito luz. Somos chamados para andar como filhos da luz. E quem foi chamado para andar como filhos da luz? Dá um glória a Deus bem alto aí. É isso. Somos filhos da luz, não participamos das obras das trevas, porque tudo que pertence às trevas é oculto e vergonhoso. Você concorda comigo? Amém? A luz manifesta tudo. A luz traz tudo o que estava em oculto, tudo aquilo que estava escondido, a luz revela. Você crê nisso? Por isso nós precisamos andar na luz. Cristo em nós ilumina, e também ilumina tudo o que nos rodeia. Amém? Diga: Cristo vive em mim.
Aleluia, precisamos ter essa convicção. João 8,12 diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Terá a luz da vida. Diga para mim, quem é a luz? Quem é a luz? Cristo habitando em mim. Diga, Cristo habitando em mim. A vida de Cristo habitando em mim. Escute, o entendimento, amados, nos faz obedecer e administrar os tempos conforme a vontade do Senhor. Somos chamados filhos da luz, quando comprovando e entendendo o que é agradável ao Senhor. Então eu sou filho da luz quando eu também entendo, né, qual é a vontade do Senhor, quando eu agrado ao Senhor. Sabedoria ou necessidade tem a ver como administramos os tempos na vontade do Senhor. Então, sabedoria ou necessidade tem a ver como administramos os tempos na vontade do Senhor. Amados, sem entendimento, nunca viveremos alinhados a essa vontade. Isso eu posso dizer para você que foi libertador na minha vida. Por isso que eu falo não me importa se a pessoa fala assim, ó, de novo, eu falo de novo, porque eu só desfruto daquilo que eu entendo. Amém? Porque nós vivemos muitas vezes um evangelho engessado, mecânico, somente repassando o que os outros passam para a gente. Mas a gente não para desfrutar aquilo que o Senhor está falando conosco. Quantas vezes o Senhor queria falar comigo e eu aqui preparando uma mensagem para a igreja. E aí aí eu ia embora, uma coisa estranha, e aí o Senhor pega e fala, aquilo era para você. Então nós só desfrutamos quando nós entendemos. E essa palavra tem falado muito ao meu coração. Sem entendimento nós vamos muito acelerado as coisas. Sem entendimento nós vamos muito rápido, ou até mesmo lentos demais. Sem esse entendimento nós muitas vezes nos precipitamos, ou deixamos coisas que é para fazer agora para depois, porque nos falta entendimento. Mas acreditem, amados, os que entenderem andarão no tempo do Senhor. Amém? Não se preocupem, que aqueles que entenderem viverão de acordo com o tempo do Senhor. E é isso que tem trazido paz aos nossos corações. Como igreja, como pastora da igreja, isso tem nos trazido paz, queridos. Porque hoje a gente descansa em um entendimento. E aí, no centro da vontade do Senhor, tudo Ele faz. Tudo Ele faz. Diga assim comigo, é de dentro para fora. É de dentro para fora. Não é se baseando no exterior, mas é algo que nos sustenta. E é do nosso interior. Quem está desfrutando disso, dá um glória a Deus aí. Aleluia, eu creio. Salmos 32, 8, versículo 8 e 9, diz assim: o Senhor Deus me disse, eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Não seja uma pessoa sem juízo e como um cavalo ou mula, que precisam ser guiados com cabresto e rédeas para que obedeçam. Que palavra poderosa. Que palavra poderosa. A promessa, a chave aqui da promessa, querido, é instruir-te-ei. Instruir-te-ei. Porque eu creio que sem entendimento, nada distinguimos. Não somos diferentes de um cavalo ou mula. Isso que diz a palavra. Gente, isso tem que transformar o nosso interior. Porque muitas vezes, quando lemos e não paramos para desfrutar disso, de entender, nós lemos e
não gera vida. E nós lemos como algo, como lemos um livro, como lemos alguma outra coisa. Mas há um tempo do Senhor que quanto mais nós investirmos o nosso tempo, quanto mais nós investirmos a nossa vida, coisas grandiosas, Ele fará em nós e através de nós. Amém? Deixa eu te falar algo neste lugar. Há esse propósito neste lugar. Quanto mais você buscar, mais você vai desfrutar dessa vida que há no nosso interior. Amém, queridos? E olha que eu tenho perguntado para Deus demais, porque eu quero entender cada vez mais com intensidade sobre isso. Porque imagina essa porção que a gente já tem, Deus tem nos levado, porque Deus Ele nos arrastou para um novo tempo, amém? Ele nos levou para um novo tempo, Ele tirou o seu povo para viver um novo tempo. E quanto mais rápido nós buscarmos, quanto mais rápido nós nos humilharmos, mais resultados nós teremos na nossa vida. E olha que eu tenho pedido ao Senhor todos os dias sobre essa vida, porque eu quero viver essa vontade do Senhor para a minha casa, para a minha vida, para essa igreja, para a sua vida, amém? Isso é muito forte, porque, amados, milagres são maravilhosos, sim ou não? Bênção é bom? Lógico que é, pode falar com vontade, sim, milagre é maravilhoso, sim ou não? Bênção é maravilhosa, sim ou não? Claro que é ótimo, e isso acontece sim, naturalmente, isso faz parte dessa vida. Isso acontece sim, mas escute, somente o entendimento, somente esse entendimento nos fará discernir a vontade do Senhor para a nossa vida. Só o entendimento vai nos abrir os olhos da vontade do Senhor para a nossa vida. Na falta de entendimento, existe uma grande realidade onde as trevas podem abalar os alicerces e os fundamentos. Essa falta, sabe, desse entendimento, é onde o diabo vem e tenta se infiltrar e desconstruir tudo aquilo que o Senhor está construindo em nós. Então, quando nós deixamos de lado, só recebemos e vimos as coisas e sem compromisso a elas, com certeza, na próxima semana nós teremos deficiência, teremos alguma dificuldade. Porque sem esse entendimento eu não consigo lidar com as coisas, eu não consigo viver aquilo que é a vontade de Deus. Mas quando eu tenho esse entendimento, Satanás pode até estar ao meu derredor, tentando tragar, tentando nos pegar, mas ele não pode tocar alguém que nasceu de novo. E isso é importante, igreja, porque todo mundo gosta de ver Deus fazendo as coisas, sim, é maravilhoso, mas você despreza talvez as coisas que Deus já tem feito na tua vida. Os livramentos, gente, Deus tem me livrado tanto com esse carro, que até eu fico com vergonha. Sabe que eu sou barbeira, meu Deus? Sabe assim, de encostar e a pessoa de trás ir lá conferir se bateu, e encostar e nada acontecer. Isso não é uma, nem duas, nem três. A correria do dia, às vezes tira da garagem, tem um carro atrás, e eu freio bem na hora, não dá para passar nenhum daquele fio dental de dente, não tem? E eu vejo a mão do Senhor, Evandro. Eu vejo nas coisas do meu dia a dia, de dizer, não, isso não é humano. Isso é a mão do Senhor. Sabe, livramentos, cuidados. Então a gente às vezes despreza aquilo que está nos sustentando. Estamos olhando apenas as coisas que impressionam a todos. E é isso que Deus quer revelar. Que Ele já é na minha e na tua vida. E que os nossos dias, e você está aqui por causa disso. Porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Coisa linda, e estar sensível a isso, com certeza é um combustível, sabe, para os nossos dias. Então que nós estejamos atentos àquilo que o Senhor já tem feito.
Muitas vezes, amados, Deus nos dá direção, sim ou não? Quem aqui tem direção de Deus? Temos sim, direção de Deus, Deus nos dá direção. Mas nas maiorias das vezes, nós perecemos por não saber administrar essa direção. E eu ouço, e o pior é que não dá nem para dizer que é na Venezuela, né? Ontem o pastor dizia, lá na Venezuela acontece, eu não posso nem dizer isso, né? Então, às vezes, a gente recebe uma mensagem, né? Ai, aqui em casa está acontecendo isso, pastora, ora aí. Eu falo, a autoridade está sobre a tua vida, ora aí, levante suas mãos e ore aí. Ah, mas não, você já possui tudo que você precisa. Né? E às vezes a gente se vê aqui sem saber administrar aquilo que Deus já nos deu. E ficamos refém das coisas, das situações. Porque, gente, viver no exterior é isso. É ver acontecer pelas mãos de alguém, ou alguém fazer. Porque quando nós assumimos o compromisso, isso nos requer comprometimento, tempo. E nós precisamos entender que nós não somos evangélicos, crentes. Isso não é tudo. Nós somos filhos e Deus quer manifestar a sua vida através de nós. O propósito de Deus é revelar-se a nós. A vontade de Deus é que o Filho dele seja revelado em nós, para que a vontade dele seja manifesta na nossa vida. Então nós precisamos entender, gente, que isso não é um rótulo, é uma vida. Não é uma imagem, é uma vida, não é um crucifixo, é uma vida. Ele é uma pessoa. Então às vezes a gente fica equivocado dentro da igreja. Porque eu tenho que ir a uma igreja, porque eu tenho que escolher uma igreja. Você precisa mesmo descobrir aquilo que você porta no seu interior, para que você viva essa verdade de verdade. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Então, na maioria das vezes, nós perecemos por não saber administrar, porque não basta ter a direção, nós temos que ter as instruções e entendimento do Senhor para manifestar. Nós somos muito cheios de ideias, mas eu falo para você, não se mova mais pelas suas emoções, se mova por uma direção de Deus. Se mova por uma confirmação de Deus no teu coração. Ah, pastora, mas eu não ouço Deus, eu não ouço. Você já parou para ouvir? Porque a gente confunde muitas coisas em relacionamento com Deus, com intimidade. A gente vai muito para a presença de Deus, descarregando o que a gente faria. Eu descarregando para o João, aí eu vou lá e descarrego para Deus. Entenda, isso não é errado, mas não é tudo. Nós precisamos ir para a presença de Deus quando eu preciso de uma direção, eu preciso buscá-lo, mas eu preciso escutar. Eu preciso ir para as Escrituras saber qual é a direção. Eu preciso ir para as Escrituras saber qual é o caminho que eu devo seguir. Isso pede tempo, não é perde, é pede tempo. Mas, amados, é necessário, eu ouso dizer de novo, você não é um evangélico, você não é uma pessoa que mudou de religião, você é um filho de Deus. Ele quer dar-se a conhecer-se através da nossa vida e manifestar o seu Filho em nós. Sabe que Ele tem coisas grandes de Deus que Ele quer revelar na nossa vida, para que nós possamos ser luz a quem está ao nosso redor. Há muito mais do que isso. Há muito mais do que você estar dentro de uma igreja. É muito mais do que você ver pessoas sendo curadas. Há muito mais. Deus tem muito mais para a tua vida. Amém? Esse silêncio está... é muito mais do que isso. Glória a Deus. Mas manifestar a sua luz vai automaticamente brilhar no nosso exterior. É muito importante entender a operação da luz em nosso interior.
no espírito da nossa mente. Preste atenção nisso. Se nada vai adiantar, amados, nós olhar para aquela passagem, quando Moisés desce o Monte Sinai, acredito que todo mundo sabe do que eu estou falando. Moisés com o rosto brilhante, você entende que isso seria somente ter luz no rosto, mas não no entendimento. Nós temos que mudar esse pensamento de meninos, de criança, mudar esse entendimento ao pensar que a luz em nosso rosto será para converter ou convencer alguém, de tentar fazer alguma coisa, mostrar no nosso exterior. Se não é Cristo, se não é o Senhor na nossa vida, de nada vale nós querer ser alguma coisa. De nada serve querer converter ou convencer pessoas a alguma coisa. Eu falo isso por experiência da minha vida, e eu contei outras vezes aqui. Eu era muito boa em carregar gente para batizar. Carreata, batizar. Mas pergunta, vou falar sem medo, tá? 70% daquelas pessoas, quantos entenderam o que elas estavam fazendo? Porque eu tinha uma luz, eu tinha um brilho no rosto. Todo mundo dizia, sabe por quê? Porque eu era querida. Mas eu não sabia, porque eu não sabia dar o que eu não tinha. Eu tinha alegria, Deus tinha me transformado, sim. Só que eu não alimentei. E eu fiquei com aquilo parado. A transformação, mas não dei continuidade. E aquilo ficou por tempo na minha vida. E eu ganhava muitas pessoas para mim. Muitas pessoas me ligavam para pedir oração, muitas pessoas iam com foto lá em casa. A luz que resplandecia, mas não era de Cristo. E eu falo isso sem vergonha nenhuma e sem medo nenhum. Porque graças a Deus a minha vida foi transformada também. E com certeza só permaneço e só está aberta a igreja por causa dessa verdade que eu porto. Só porque é Ele quem faz tudo. Então, amados, o que eu quero dizer para você é que não adianta a gente fazer as coisas com a força do nosso braço. Sabe por que a gente não ganha família, não ganha amigos e nada acontece, nós paramos aqui onde a gente está? Porque a gente não tem entendido tudo que há dentro de nós em Cristo Jesus. Glória a Deus. O entendimento iluminado no conhecimento de Cristo nos leva a desfrutar das riquezas da glória da sua herança nos santos. Amado, você está conseguindo compreender que aquilo que não entendemos, não podemos receber, sim ou não? Como eu vou receber algo que eu não entendo, que eu não consigo nem passar para alguém? Então nós não podemos receber e nem aplicar corretamente. E em consequência disso, nós não conseguimos desfrutar. E isso tem vindo claramente hoje, preparando essa palavra, porque muitas vezes nós, daqui para frente não, amém, queridos? Foi passado, amém? Mas muitas vezes nós temos essa dificuldade de ganhar as pessoas para Jesus. E às vezes aqueles que estão vendo nós ler a Bíblia, estão vendo eu orar e como é que não rompe? Mas eu creio que essa chave é essa, querido. Nós pararmos para entender sobre essa verdade que nós temos dentro de nós. Sobre o que aconteceu naquela cruz de verdade. E que a cruz não foi substitutiva, ela foi inclusiva. Nós morremos com Ele naquela cruz. Amém? Glória a Jesus. E melhor de tudo que buscar esse entendimento é responsabilidade nossa. Porque o Senhor está despejando coisas preciosas desse altar para nós. Mas
buscar esse entendimento é responsabilidade nossa. E diga isso para a pessoa que está do seu lado. Diga assim, é responsabilidade sua agora daqui para frente. Jeremias 9, 23 e 24 diz assim. Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Se você for fazer qualquer coisa, faça nele. Busque nele. Amém? Está dizendo aqui, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico em sua riqueza. Gente, isso aqui explica tudo. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me. Ele está dizendo isso para nós. Há um caminho para desfrutar, compreender e conhecer, pois eu, Senhor, ajo com lealdade, com justiça e retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Me alinha com Deus. Entender, me alinha com Deus. Amados, entender que Ele já fez e o melhor, o que Ele está fazendo agora na minha e na tua vida, amém? Então é disso, é sobre isso, nós vamos entender para poder desfrutar disso. O que Ele está fazendo hoje, aqui agora, e o que Ele vai fazer para frente, é você viver nesse descanso, aleluia. Conhecê-lo e entendê-lo é viver alinhados com Ele e sua vontade. Isso vai evitar, isso vai livrar do erro de não santificá-lo diante dos homens. Isso vai nos livrar, sabe, daquela velha história. Deus falou comigo e Deus não fala, e a gente passa a maior vergonha, porque a Bíblia diz que Ele é leal. Então, se Ele falou, Ele vai cumprir, amém? Mas diga para a pessoa do seu lado, se Ele realmente falou. Porque senão, sabe o que pode acontecer? Ele mandar você tocar na rocha, como Moisés fez, e a gente ferir. Como foi falado ontem aqui. Então nós corremos o risco de fazer errado quando eu vou acelerando as coisas e não procuro discernir e entender os tempos. Não entender a vontade de Deus. Há um grande perigo. Há um grande perigo nisso. Ele determinou que nós fizéssemos as coisas. Sim, Ele disse, façam. Está tudo aqui, mas a Bíblia tem que ser feita como Ele quer. Não aumentar e nem diminuir nada que está aqui. Então, Ele disse sim, determinou que nós fizéssemos as coisas, mas como Ele já determinou, e eu já estou chegando ao fim. Poder e muitas outras coisas, nós precisamos entender que isso tudo aqui requer humildade. Então, para poder entender, se requer entre a humildade, por isso que a gente jejua, para que a gente
sensível à voz de Deus. Então, quando nós estamos sensíveis à voz de Deus, nós agimos no nisso. Todo o nosso andar nele. Não tem como não se apaixonar por isso. Quando nós entendemos, quando nós começamos a desfrutar, isso tudo nos alinha o nosso andar com ele. Isso é perceptível. Aquele que vai entendendo, vai experimentando mudanças. Aquele que vai se rendendo, aquele que para ouvir o tempo do Senhor, aquilo que Ele está querendo para esse tempo, começa a automaticamente acontecer as mudanças, e nós vimos em algumas pessoas isso. Começa uma transformação, e eu essa noite, amados, de verdade, eu vim aqui provocar em você uma mudança de mentalidade. Sabe, eu vim nessa noite aqui provocar em você essa mudança sobre você estar diante do Senhor, sobre você verdadeiramente desfrutar daquilo que já é seu. Sabe quando a gente pega uma criança assim pelo braço e você quer que ela entenda que se ela te ouvir vai dar certo? Sabe quando a gente pega alguém e diz, se você me escutar, eu já vivi isso, vai dar certo? É isso que eu quero te provocar hoje, não porque dá certo para mim, mas porque eu tenho uma direção de Deus. Você tem uma direção de Deus. Então essa noite eu vim dizer isso para você. Vim dizer para você que se você não entender isso, se você não entender essa verdade, você nunca vai ser totalmente livre. Se essa verdade não for uma verdade na sua vida, você nunca vai ser totalmente livre, vai ter sempre que ficar consertando coisas para trás. Mas se isso for uma verdade, se essa verdade for revelada dentro de você, a vida que há no seu interior, você não vai mais precisar ir para trás das gerações para corrigir coisa, porque em Cristo se faz tudo novo. Se verdadeiramente entendemos isso, nós não vamos ficar perdendo tempo em querer consertar coisas passadas. Porque Ele tem pressa em operar o desejo, a vontade dEle na nossa vida. Aleluia, queridos. Há algo glorioso de Deus aqui. E nós precisamos estar dispostos a viver isso. O meu desejo é que essa igreja, a sua vida, tudo esteja fundamentado em Cristo. Em Cristo, que essa verdade seja uma verdade. Porque senão as coisas começam a perder o sentido. As coisas começam a ir de um lado errado. E nós não estamos aqui, querido, para dar certo. Entenda isso, eu não venho para a igreja para dar certo. Eu venho à igreja para manifestar a vida de Deus em mim. Ai, Espírito Santo de Deus. Amados, eu lhe afirmo com toda certeza, que cada verdade recebida, cada verdade ouvida, cada verdade compreendida, cada vez nos torna mais livres. Cada vez nos torna mais livres. Cada verdade que eu entendo, isso me traz cada vez mais liberdade no Senhor. Me destrava. Aleluia. E agora de verdade, na verdade, eu estou finalizando. Por que é tão importante entender tudo isso? Eu pergunto ao Senhor, Deus, eu quero mais revelação.
Por que é tão importante? E depois que depois que eu descubro essa vida, por que é tão importante entender tudo isso? Amados, existem tantos maus entendidos e que podem se tornar uma verdade, e isso é um perigo. Há tantos maus entendidos que se tornam verdade, e eu creio que isso é muito perigoso. E nós podemos gastar anos da nossa vida, e quem nunca viveu isso, né? Gastar anos da nossa vida nos arrastando em mal entendido, e crendo que esse mal entendido é uma verdade. Quem não viveu isso? Quantos nós encontramos na rua que não estão mais em nenhum lugar, porque acreditaram que aquilo era uma verdade e se decepcionaram? Quantos estão aí que você encontra e diz: onde você está? Não estou mais em nenhum lugar, eu não acredito em mais nada. Então todo mal entendido pode se tornar uma verdade. E isso me chamou muito a atenção. E isso acontece não por não ter talvez entendido tanto, nem conhecido a ideia fundamental de Deus. Sendo que o que deveríamos entender primeiro é que toda a criação, começando pelo homem, existe para refletir a imagem do Filho de Deus. As pessoas estão acreditando naquilo que eles estão vendo, e aquilo não sustenta. Aquilo não sustenta. Nós devemos entender primeiro é que toda a criação, começando pelo homem, existe para refletir a imagem do Filho de Deus. E eu quero ler Colossenses capítulo 1, versículo 15 até o 20. E eu vou ler aqui. Muitas coisas têm feito pessoas trocar. Depois, bota ali para mim, faz favor, ô Ney. Amados, muitas coisas, muitas pessoas, muitas situações têm feito pessoas saírem de igreja assim, absurdamente. Muitas situações têm feito pessoas parar de congregar. E eu creio que eu, como você, encontramos as pessoas na rua com todos os acontecimentos, e nós vimos que não são poucas, ou estão, mas estão esperando um agir de Deus, estão esperando uma confirmação de Deus. E nós estamos vivendo esses dias. Uns nem acreditam mais em Deus, uns nem querem saber de igreja. E quando eu estou conversando, vem essa frase que eu falo para você: eu só desfruto daquilo que eu entendo. E isso dói no nosso coração, porque quando não são reveladas verdades, quando não está fundamentada em Cristo, quando a vida de Cristo não há no nosso interior, não é revelada, que há no nosso interior não é revelada, querido, eu mudo a qualquer momento, de qualquer lugar, porque aquele lugar só era um lugar. Tudo fica muito vazio. Fica mais fácil eu ficar mudando de igreja, ficar mudando de pastor. A responsabilidade que é minha. Quando eu não entendo sobre essa verdade que eu porto. E na maioria das vezes, quando acontece algo, às vezes a mínima, você pode perceber isso até hoje, até aqui, quando acontecem mínimas coisas, pessoas não querem nem olhar para trás, elas, não sei se se desviam, porque não sei se elas estiveram, não sei se a gente pode dizer, mas elas saem, como se nunca tivessem escutado nada, porque as coisas estão sendo vistas no seu exterior. E nós temos responsabilidade com isso, igreja. Nós precisamos acordar. A fé dessas pessoas não estão firmadas em Cristo Jesus, mas em coisas ou em pessoas. Muitas pessoas ainda se movimentam por coisas exteriores. Muitas pessoas ainda se movimentam por idolatrando pastores que fazem milagres. Escute, pastor que faz milagre.
Assim que eu ouço. Cristo não tem mais sido falado. Ninguém fala mais com paixão sobre Cristo. Queridos, aqui dentro de mim, eu estou mal conseguindo falar. Porque é terrível o que nós estamos vivendo. Nós ouvimos muitos falar de muitas coisas, menos de Cristo. E é postagem daqui, é postagem dali, idolatrando o homem. Ninguém fala mais em se humilhar, ninguém fla mais em ouvir. Todo mundo quer só ver a coisa acontecer. Desperta, igreja. Porque o que Deus tem para ti é muito mais do que você está vendo. O diabo tem investido em tirar a tua atenção da verdade que vai construir fundamentos firmes na tua vida. Sabe por que você é tão levado às tuas emoções? Que se aquele pastor falha, ou se aquela igreja fecha, você não vai para nenhuma outra mais. Porque você depositou toda a tua confiança. E ainda fala que você acreditava que Deus era na vida dele. Não, você nunca acreditou nisso. Você só acreditou que ele podia fazer. Porque se você entender que a mesma vida que está lá, está aqui, está aí, está aí, você vai entender que nos falta coragem, nos falta fé. Nós estamos mal acostumados com pessoas que fazem tudo por nós. Muitas pessoas esperam o compromisso de pastores, eles que têm o compromisso de passar para nós. Não, queridos, nós só somos um instrumento nas mãos de Deus para revelar aquilo que já está no seu interior e que está queimando todos os dias. E você tem estado distraído com coisas. Aleluias. O que mais nós vimos hoje é igrejas cheias de pessoas vazias por falta de conhecimento. E eu vim aqui, igreja, hoje dizer para você que há no seu interior uma vida poderosa. A verdade, e essa verdade quer resplandecer, quer manifestar em você e através de você. E você precisa parar hoje para ouvir. Você precisa parar hoje para descobrir, para poder desfrutar daquilo que já há sobre a tua vida, das bênçãos que você já possui, dos milagres que já estão em você. É isso que nós precisamos. Parar de buscar coisas e vai lá para o teu quarto e começa a dizer: Deus, revela o que há em mim. Revela o que há em mim, essa vida. Eu preciso que o Senhor revele o que há em mim. Eu não quero mais ser escrava. Eu não quero mais ser escrava de notícias, de pregações, de acontecimentos. Mas eu quero viver a vida de filha. Eu quero poder dormir e acordar agradecendo, porque um dia o Senhor me encontrou, me tirou das trevas e me levou para a luz. E o diabo não pode me tocar. Ele pode tentar destruir, mas ele não pode tocar em você, se você entender que quando ele olhar para você, ele vê o sangue de Cristo sobre a tua vida. A igreja do Senhor, cutuca a pessoa que está do seu lado e diz: desperta. Talvez você não consiga hoje, como eu estou gatinhando. Talvez você não consiga compreender com tanta clareza o que eu estou te falando, mas Ele vai te revelar. Faça a sua parte, entregue a sua vida, seja humilde. Igreja, o desejo do meu coração é que seja hoje tirado as escamas dos olhos, como foi feito com o apóstolo Paulo, para
que nós possamos ver a vida e sair de ser chacota do diabo. O crente está tão defamado. Aonde nós deveríamos ser luz, aonde nós andamos. Nós somos escolhidos para ser luz e não escárnio dos outros. Hoje muita pessoa tem vergonha de dizer que é evangélico, porque Satanás tem se divertido com o povo de Deus, cheio de camiseta, cheio de pulseira, cheio de boné, mas caráter zero. Igreja, Deus tem coisas muito grandes, apesar de Ele já ter feito algo glorioso por nós, mas Ele quer manifestar em nós, quer revelar o seu Filho em nós e através de nós. Você tem noção que é isso? Aleluia. Deixa eu poder fechar aqui. Como eu falei, talvez não seja tão claro hoje para você. O que eu espero que sim. E como foi falado ontem aqui, se você não entendeu, por favor, busque entender. Não saia sem entender. Não vai custar ficar aqui mais 10 minutos. Mas eu não quero que você vá para casa com dúvida. Porque eu sei que o que o Senhor vai fazer será glorioso. Na medida que você se permite. Na medida que você diz, mata minha carne. Na medida que você se entrega. Na medida, querido, que você se humilha. A vida de Cristo, a luz, a natureza divina passa a crescer no nosso interior. É à medida que eu vou cedendo, é à medida que eu vou matando a minha carne, essa luz, ela vai crescendo no meu interior. E eu perguntei, Deus, mas e daí? E eu quero mais, e daí, o que eu faço com essa vida, o que eu faço com ela? E o Espírito Santo fala comigo. Eu leio, sabe por quê? Porque eu vou correndo escrever, porque depois eu não lembro. E o Espírito Santo fala comigo, você já tem ela, alimente-se da palavra, alimente-se. Essa palavra é vida no meu interior, quando Ele é quem governa a minha vida. Tudo que está aqui é disponível a mim e a você. Sabe como eu manifesto Ele? É lendo e dizendo, Deus, é isso, eu creio. Quando eu alimento disso. Agora, quando eu alimento de opiniões, eu alimento a minha carne e a minha carne cresce. Mas quando eu me alimento da palavra, é Ele a palavra, aí eu alimento a vida que há no meu interior. Então pare, o mundo está mais do que nunca tentando tirar você dessa verdade. Satanás, a palavra diz que ele investe para distorcer, para tirar a verdade, porque uma vez que essa verdade é revelada, nunca mais ele pode tocar em nós. Aleluia. É disso que nós precisamos nos libertar. Nós não precisamos de libertar do diabo, nós precisamos de libertar de nós mesmos. Sujeitai-vos a Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Por que que antes é sujeitai-vos a Deus? Porque o mais difícil é se sujeitar a Deus. E é isso que nós precisamos nesses dias. Entrar por essa porta já dizendo, eu me rendo. Eu te agradeço, Pai. Revela mais e mais. Que esse rio transborde aonde estiver, Pai. Que esse rio transborde através de mim. E o Espírito fala, alimente-se da palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela não volta vazia, ela é tudo isso. Ela é vida. Essas são as minhas palavras, eu darei vida a elas. Isso Deus falou comigo. Filha, isso aqui, ó, elas são as minhas palavras. Parece ser simples, mas quando ela tem vida, essas palavras, Ele disse assim, elas são as minhas palavras. E quando você para me ouvir, eu falo contigo. Quando você para me ouvir, eu manifesto essa vida que você tem em mim. Aleluia. Queria chamar você a ficar de pé.